E o Sport venceu o ABC fora de casa pela Copa do Nordeste. Bora falar um pouquinho sobre esse jogo e sobre duas coisas que ficaram claras para o torcedor rubro-negro, para quem está comentando futebol e, claro, que esperamos, né, que tenha ficado claro também para o Mariano Susso. Mas bora lá falar um pouquinho sobre isso. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Vinícius Medeiros e se você não me conhece, se você está vindo aqui no canal pela primeira vez, desde já, peço que você possa estar fornecendo o seu like, possa estar se inscrevendo no canal, porque isso ajuda demais eu continuar fazendo meu trabalho, a gente continuar comentando aqui sobre o futebol pernambucano, nordestino. Então, ó, seja muito bem-vindo. Se você já me conhece, seja bem-vindo também novamente. E claro que bora falar sobre isso. Lembrando também que vocês podem deixar suas opiniões aí nos comentários, tá? Esse espaço não é só meu, esse espaço também é de vocês, e vocês fazem esse canal junto comigo. Então, ó, bora sem mais delongas falar um pouquinho sobre o esporte, porque desde a escalação inicial a gente viu uma mudança, né? Viu o esporte totalmente titular, né? Uma mudança ali, né? No caso do Pedro Martins, né? Que entrou como titular. O Pedro Martins estava sumido, aí estava se recuperando de uma lesão, apareceu como titular, né? Aproveitando aqui para mandar meus sentimentos para o goleiro Kaique França, né? Que ontem foi uma demonstração de profissionalismo, uma demonstração de muito amor à sua profissão, né? Porque a avó do Kaique França acabou falecendo ontem e ele mesmo assim foi a campo, mesmo assim foi a jogo, inclusive dedicou a vitória da partida à sua avó também. Então, um exemplo extraordinário de profissionalismo, um exemplo extraordinário de ser humano mesmo. Então, o Kaique França, né, poderia ter ficado de fora do jogo, né, por conta de tudo que ele estava sentindo, mas mesmo assim quis, né, ir para essa partida. Mas bora lá voltar falando aqui do jogo. Bom, Pedro Martins como titular e o ataque, né, composto como a gente já conhecia, Gustavo Coutinho, Marinho, Barleta, né, o Alan Ruiz ali do Lucas Lima. Bom, enfim, sobre o time do Sport no jogo, sobre o Leão na partida, né? O Sport acabou criando ali, né, poucas chances nos primeiros momentos de jogo, né? Tanto que teve uma pressão inicial do ABC, da equipe do ABC, né? Uma coisa que ficou clara ali naquele primeiro tempo, o Sport parecia que por mais que o time já tivesse jogado junto, parecia que existia uma falta de entrosamento. Aí você pode dizer, nossa, mas por que você acha que isso pode ter acontecido? Os erros na saída de jogo, né? O Sport se complicando nessa saída de jogo, tanto que teve até uma chance, né, do ABC também no início da partida, né, que poderia ter resultado em gol, né? O Mariano Souza é um técnico que muda muito o time, é um técnico que mexe muito no time. Às vezes isso é bom, eu não estou dizendo que ele não pode mexer, né? Tanto que eu acho que alguns jogos específicos têm sim de ser poupar alguns jogadores. Porém, não é todos os jogos, né? O jogo contra o Náutico dava sim para o time titular, né? Diz, nossa, mas é uma sequência pesada para os jogadores. Cara, acho que qualquer time vai ter jogador que vai ter que passar por uma sequência pesada, né? Se ele ficar pensando apenas em descansar os jogadores, descansar, o time titular não vai conseguir render, o time titular não vai conseguir encaixar, né? Acho que existe sim essa questão do desgaste, essa questão de poupar por um desgaste ou outro, mas não é todo momento que ele vai prender o time titular, não é todo momento que ele vai deixar o time titular de fora de uma partida. Ele fez isso contra o Náutico, acabou misturando um pouco ali o time e agora ele voltou com a equipe que era para estar tendo uma sequência, era para estar tendo uma continuação. Então acho que isso prejudica o time do Sport como um todo, até uma questão de rendimento, né? Principalmente agora, o Sport vinha de 4 empates, né? Teve o Muricy, teve o Náutico e teve as duas partidas, desculpa, contra o Santa Cruz. Então, tava criando uma pressão desnecessária para o trabalho dele no momento que o time poderia ter feito essa sequência com mais calma, com mais tranquilidade, né? Dar até mais uma tranquilidade para poupar em outros momentos, né? Então isso é o que a gente tem a falar sobre essa escalação. Mas bora falar do jogo, né? Teve esse erro na saída de jogo, né? Parecia que tinha uma falta de entrosamento, uma falta de ritmo, mas aí a gente volta para o segundo tempo, porque algumas coisas ficaram claras nessa escalação do Sport, né? A primeira coisa foi que ele colocou o Pedro Martins ali no lugar do Felipe, né? E muita gente questionou onde estava o Fábio Matheus. O Fábio Matheus entrou ontem no jogo e mudou o jogo do Sport, né? E isso não foi na partida apenas contra o ABC. Já faz alguns jogos que o Fábio Matheus vem entrando e vem mudando essa partida do Sport, vem mudando a maneira do Sport ali no meio campo, a maneira do Sport jogar ali no meio campo, né? E isso aconteceu ontem também na partida. Tá, deixa eu falar de outro jogador específico, mas ontem ficou claro que o Fábio Matheus não pode ser reserva nesse time do Sport. Aí eu até achava isso também, e acho que muita gente acha, não, mas é porque o Mariano Souza tem um volante. Esse volante é responsável por marcar. Mas a gente parar para pensar, o Pedro Martins e o Felipe são volantes mais defensivos do que o Fábio Matheus, mas também são aqueles volantes que não marcam tanto como deveriam. Não é aquele volante que a característica, a principal característica dele seja aquele volante marcador. Eu acho que o Fabinho talvez seja o volante com essa mais
característica. Mesmo assim, eu acho que não deveria ser titular. Mas no contexto do time do Mariano Souza, que é uma equipe, já que ele é muito ousado, já que ele é uma equipe que gosta de jogar para frente, que gosta de ser protagonista do jogo, acho que o Fábio Matheus nessa situação não seria reserva. Teria que ser titular. Tanto que o Pedro Martins é aquele volante que é mais defensivo do que o Fábio Matheus, porém é um volante, né, que tem para quase as mesmas características do Fábio Matheus. Então o Fábio Matheus, na minha opinião, deveria sim ser titular no Sport pelo que ele fez ontem. Ele mudou o resultado do jogo, né? Acho que alguns jogos específicos talvez seja aquele volante que prenda mais o jogo, mas no contexto do Sport, com os adversários que o Sport está pegando, Muricy, Santa Cruz, Náutico, e com todo respeito, o Sport tem um elenco muito interessante hoje. Talvez a defesa ali não esteja tão bem, mas tem um elenco bem interessante. Então isso tem que ficar claro. Essa questão do Sport tem que ficar claro. Acho que o Fábio Matheus deve sim ser titular. Outro jogador que mudou o jogo ontem foi o Zé Roberto. O Zé Roberto entrou, mudou o jogo, inclusive fez gol, tá? Então isso foi bem interessante também, essa mudança ali de contexto ali no ataque, essa mudança de dinâmica com o Zé Roberto, né? Então esse é outro ponto a ser abordado. Talvez colocar o Zé Roberto como titular, eu não sei quem sairia. Eu acho que ele não tiraria o Coutinho, né? E acho que também cabe um debate maior sobre o Zé Roberto ser titular. Mas o Fábio Matheus é um jogador que não pode ficar de fora desse time do Sport. Acho que ele, junto com o Lucas Lima, principalmente o Lucas Lima está dominando o meio do Sport. Ontem, mais uma vez, eu acho que ele se destacou, principalmente ali na segunda etapa, onde o time voltou a render. E o Mariano Souza, né, precisa também cuidar dessa situação de oscilações do time, né? O time não começou bem, mas no momento do jogo específico, o time começa a render e depois cai de novo, né? A gente viu um pouco disso no time do Sport nesses últimos jogos, né? Sobre o Alisson Cassiano, foi expulso o Alisson Cassiano de maneira totalmente que a gente olha, cara, o jogo tava ganho no Sport e ele acabou sendo expulso, né? Um jogador que não tá rendendo o que se espera dele, mesmo ele tendo tá como titular porque não tem tantas opções no banco de reserva e o Thierry continua fora, né? Então assim, o Alisson Cassiano acho que não é jogador para ser titular no Sport. Acho que o Sport deve sim buscar um zagueiro mais interessante, um zagueiro mais experiente. Isso deve acontecer e a gente espera que aconteça. Estão se falando aí nos bastidores sobre o Danilo Avelar. Até agora nada de concreto. Inclusive eu acho que o Danilo Avelar chegaria para ser titular no lugar ali do Alisson Cassiano. Mas é isso. Outro ponto que a gente tem que abordar também, né, foi essa questão do Alisson Cassiano ser expulso. E o Romarinho tá aparecendo no Sport no momento em que mais se precisa dele, no momento que mais se precisa de um jogador para decidir, né? Não teria um empate contra o Náutico se não fosse o Romarinho. O Sport poderia ter perdido o jogo, porque ele fez um golaço ali contra o Náutico e ontem, né, ele acabou fazendo um gol de cabeça, o gol que abriu praticamente os trabalhos do Sport no jogo. Então é um jogador que tem muito ainda a se extrair dele. Eu falei aqui, eu acho que não, ele tá vacilando ali no início, mas é um jogador que tem muito que se extrair dele. Um técnico que chegar, né, como o Mariano Souza, né, tentar extrair o máximo do Romarinho é a primeira coisa que tem a se fazer. Mas eu acho que uma coisa que ficou clara nesse time do Sport, tem que manter um padrão de jogo, né, manter um ritmo de jogo, né, para não ficar oscilando, para não ficar tendo o risco, né, de levar gol, de sofrer com um gol. Então isso é bem importante também. E claro, na minha opinião, nesse momento, o Fábio Matheus pede essa passagem como titular. Não é uma situação de estilo de jogo. O Mariano Souza tem que adaptar um estilo de jogo ali para que o Fábio Matheus entre. Ele não é um jogador, é um luxo ter um jogador como ele no banco, né? Então, isso é bem importante. Mas aí, torcedor do esporte, comenta o que você achou da partida contra o ABC. Uma vitória importantíssima do esporte para manter, né, a liderança lá do grupo A da Copa do Nordeste. E é isso, bora simbora falar sobre o futebol pernambucano também diariamente. Não esquece novamente de se inscrever, de deixar o like, comentar sua opinião. Segue também nas redes sociais, tá? Tá aí na descrição. Então isso também ajuda muito. É nóis, tamo junto e até a próxima.